E nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho, que está registrado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, os versos 30 a 44. Versos 30 a 44, Marcos 6, onde lemos assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e lhe ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades. E chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande estas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e o deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos ilumine ao meditarmos na sua palavra. Podem sentar. Estimados irmãos em Cristo Jesus, o Evangelho de Marcos tem sido o Evangelho que nós temos pregado nos últimos cultos. E já estamos no capítulo 6. E este capítulo 6 de Marcos relata esta primeira multiplicação de pães. Mas antes da multiplicação de pães, há muita outra coisa que aconteceu. No capítulo anterior, Jesus havia enviado os discípulos de 2 a 2 e eles anunciaram a Jesus. E o resultado foi que Herodes ouviu que Cristo estava sendo anunciado e chegou a desconfiar que João Batista, que ele tinha mandado matar, tinha ressuscitado. Agora, parece que aquilo deu fruto. Mas antes de chegarmos lá, Jesus convida os discípulos a irem ao deserto com ele, a irem à parte, para descansar. Porque os discípulos estavam muito ativos na pregação do Evangelho, e diz o texto, muitos iam e vinham e nem tinham tempo para comer. E Jesus lhes convida: vamos nos retirar um pouco, vamos descansar. E aqui é a primeira paragem do texto. Nós também somos convidados por Deus para descansar. Sabe, há um dia de descanso, há um dia para pararmos. O descanso é tão importante quanto o trabalho. É muito curioso que chamemos a semana de dias úteis, mas o mais útil deveria ser aquele que nós não dizemos. O domingo é útil. O domingo é um dia muito útil. O dia do Senhor é útil para estar com o Senhor. Para nós também, que vamos e vimos e que estamos cansados, ter um momento de sentar, ouvir o Senhor falar, ouvir a palavra, ouvir a pregação.
cantar, louvar. Portanto, Jesus dá tempo aos discípulos e diz: vocês têm de descansar. E, evidentemente, na presença de Jesus, deve ter sido um bom momento. Mas não durou muito. Não durou muito porque uma multidão viu-os. E esta multidão faz mudar os planos de Jesus. E é curioso que Jesus se adapta bem a esta mudança. E diz o texto que muitos viram-no sair, correram a pé e chegaram antes deles. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A pregação deu fruto. Eles tinham ouvido falar de Cristo. E agora eles procuram, eles querem conhecer e saber quem Ele é. E o texto diz exatamente isso, que Jesus, vendo esta multidão, compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Se Jesus olhar para nós, se Jesus olhasse para nós aqui, qual seria o sentimento dele? O que ele teria por nós? Se Jesus olhasse a nós aqui reunidos, certamente ele também teria compaixão de nós. Pode ser que ele reconheceria que nós já somos ovelhas do seu rebanho. Mas ele também sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Mas é muito curioso o que Jesus faz. É que aquela multidão que lá estava, eles buscam a Jesus, aproximam-se deles, e ele diz que eram como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que estavam perdidas. Naquela época, e Jesus sabe muito bem o que está a dizer, os sacerdotes do templo estavam muito preocupados com as leis cerimoniais, estavam muito preocupados com as tradições humanas e pouco anunciavam da palavra de Deus, da sua graça e da promessa do Messias. Por outro lado, os governos eram muito maus. Os Herodes faziam matanças, não se importavam com o povo, de tal forma que espiritualmente estavam famintos e socialmente viviam desamparados, porque não tinha quem cuidava deles. Nós vamos ver o que Jesus fez, e já ouvimos o texto, mas é curioso que antes de tratar disto, Jesus faz o seguinte: Jesus vê a multidão e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Pena é que Marcos não lhe facilitou o sermão. Marcos podia ter me dito o que foi que Jesus ensinou. E o Evangelho de Marcos diz só isso. Jesus lhes ensinou muitas coisas. O que será que Jesus lhes disse? Marcos não diz. Mas nós podemos pensar que se Jesus identifica-os e tem compaixão deles, e identifica-os como aqueles que não têm pastor, Jesus ensinou-lhes e deve ter lhes mostrado que ele era o pastor que eles procuravam. E apresenta-se como tal. E provavelmente ensinou aquilo que a Escritura diz do Messias prometido. E este povo pode ter esperança. Este povo pode ser fortalecido. E este povo que ali estava, esta multidão, teve um encontro inusitado com o próprio Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. O sermão ia bem. E pelos vistos o ensino corria lindamente. Mas vejam só o que acontece. Então, como já era bastante tarde, e portanto Jesus deve ter se esticado no sermão,
Assim como o pastor às vezes, mas nunca fiz tanto tempo, de certeza. Mas os discípulos, já era bastante tarde, e os discípulos aproximaram-se de Jesus. Ó Jesus, está na hora. Vejam bem, este lugar é deserto e é bastante tarde. Manda estas pessoas embora, porque daqui a pouco eles estão com fome, para que eles tratem da vida deles e comprem para si o que comer. Sabe o que é curioso? Esse é um cenário jeitoso. Eu gosto deste cenário. Vejam, é um cenário que mostra muito da natureza humana. O lugar é deserto. Portanto, não há nada. Nós, às vezes, também estamos rodeados de tudo e pensamos que não temos nada. E, de repente, estamos um deserto. Lá estamos mesmo no deserto. Era bastante tarde. Também tem a questão do tempo. Foi longo o sermão. Já é tarde. Já anoitece. E agora, Jesus, manda esta gente embora. Porque sabe, daqui a pouco nós vamos ter problemas. Eles vão ter fome. E como é que nós vamos fazer? Não é curioso o cenário do texto? Os discípulos vão aprender algumas coisas agora. E espero que nós também. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Sabe que eles devem ter ficado chocados com isso. Eles, preocupados, interrompem o seu sermão, preocupados com esta multidão, e Jesus diz: mas deem vocês de comer a eles. Sabe, vocês têm obrigação, vocês têm responsabilidade com esta gente. É que esses discípulos estavam sendo formados para serem pastores. Esses discípulos estavam sendo formados para serem os cristãos e testemunhos de Cristo. E um cristão não manda outros embora simplesmente para se ver livre deles. O cristão tem responsabilidade com eles. E Jesus está a dizer aqui aos discípulos: mas deem vocês de comida a eles. Quer dizer, Jesus muda a responsabilidade do lugar. Jesus desafia-os, mas eles disseram: e como é que nós vamos comprar tanto pão? Isso aqui, 200 denários, não chegaria para lhes dar de comer? E é claro, aqui a nossa questão é: nós sabemos fazer contas. Nós sabemos saber quanto as coisas custam. E às vezes ajudar alguém é custoso. Às vezes estar disposto a ajudar tem seu custo. Mas sabe, tudo tem custo. Sabe que um amigo custa-nos. É por isso que nós chamamos caro amigo. É mesmo caro. É que um amigo paga-se um jantar. Um amigo paga-se um copo. Um amigo paga-se um almoço. Se não é amigo, não fazemos isso. Portanto, custa caro. Custa. Mas sabe bem. Sabe bem fazer aquilo que tem de se fazer. Mas Jesus conhece o ser humano e sabe das dificuldades e das limitações. Mas então que Jesus pergunta uma outra coisa: mas quantos pães vocês têm? O que há aqui para comer? E havia 5 pães e 2 peixes. É curioso, Jesus podia ter feito tudo sem nada disto. Jesus podia ter multiplicado pães e peixes sem nada, sem que os discípulos estivessem envolvidos. Mas sabe, o cristianismo é um cristianismo de participação. Deus quer contar conosco. Ele não precisa, mas Ele quer contar conosco. Ele quer contar com os discípulos. Vejam lá quanto tem. Façam a vossa parte. E eu vou tratar disso. Façam. Eles não sabiam o que Jesus ia fazer. Mas é então que algo acontece. Então Jesus os ordenou que assentassem, formassem grupos, repartindo-os. E Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes.
e erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Eu costumo dizer, e às vezes o pastor tem que se repetir, sabe que a oração da mesa é uma oração fundamental na vida. Orar à mesa e agradecer pelo pão de cada dia é algo absolutamente fundamental, porque é um momento de gratidão. Sabe que a Terra faz verdadeiros milagres. Há 8 bilhões de pessoas nesse planeta. É verdade que muitos passam fome, mas não é porque a Terra não produz o suficiente. É porque alguns comem demais e não deixam para os outros. Vocês acreditam que 20% da humanidade, 20%, consome 86% das riquezas do mundo. Os outros 80% consomem os restantes. É absurdo, não? Portanto, não está bem dividido. Mas há uma outra coisa que é verdade também. O milagre da terra, o milagre de produção, de alimentação, de comida, é algo fora de série. E outra questão é aquilo que acontece na nossa mesa. Quando nos faltou comida? Quando foi que nos faltou algo? Sabe, Jesus dá uma lição aqui. Primeiro ele pega os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu e abençoa-os. Ele sabe onde buscar. Sabe, o Criador de tudo é aquele que pode também multiplicar o pouco que nós temos. E sabe que no multiplicar está um milagre. No repartir está um milagre. Porque ao repartir nós multiplicamos. É que sabe, onde comem 2, também comem 4. Basta só comer um pouco menos e dividir com todos. Mas Jesus faz algo muito mais do que isto. Ele simplesmente manda sentar e distribui. E, portanto, ele multiplica pão e peixe. De tal forma que deu aos seus discípulos e os discípulos os distribuíam. E diz o texto que todos comeram e se fartaram. Todos estavam satisfeitos. E vejam, Jesus satisfez espiritualmente este povo. Jesus pregou-lhes a palavra. E agora Jesus os satisfaz fisicamente. Foi um banquete. Foi um banquete que Jesus lhes deu. Ou um piquenique no deserto, com pão e peixe, dado e multiplicado pelo Senhor. Este povo aprendeu algo deste Jesus. É que eles estavam sem pastor, estavam perdidos e tinham razão para isso. Agora eles encontraram alguém que lhes deu palavras para a vida, que lhes alimentou, porque Jesus é o pão da vida. Ele deu palavras para a eternidade. E quando estavam com fome, não os despediu com fome. Alimentou-os e deu a eles o necessário para o corpo e para a vida. Estes homens e mulheres, esta multidão que lá estavam, foram ao deserto à procura de Jesus. Sabe que às vezes o mundo em que nós vivemos parece um deserto. É claro que o deserto é só areia, não é? No deserto não há nada. Mas às vezes, com tanta gente à nossa volta, não vemos ninguém nem nada, pois não? Parece um deserto, estamos sós. Buscar a Jesus é encontrar a companhia certa.
Buscar a Jesus é encontrar aquele que nos dá sentido e direção para a vida. Este povo não pode mais dizer, esta multidão, não pode mais dizer-se deles de que eles estão perdidos como quem não tem pastor. Porque eles o encontraram. Eles têm pastor. Eles têm um pastor que lhes pregou a palavra, que lhes deu pão e lhes deu peixe, que os alimentou. E nós? Quando vimos aqui, o que é que nós buscamos? E quando vimos aqui, o que é que nós recebemos? É que a palavra de Jesus ainda é a mesma. Este Evangelho ainda é Jesus a falar para nós. As lições que aqui temos também são para nós. E Ele quer, primeiro, alimentar-nos com a sua palavra. Porque isto também é curioso. Não é só pão que alimenta. Porque, sabe, há pão que muitas vezes pode alimentar o corpo, mas deixa muito a desejar. E há aquele pão que alimenta tão bem a alma, que também ajuda o corpo. Porque se estamos de bem com Deus, de bem com o bom pastor, então nós também estamos tranquilos na certeza de que Ele proverá. Temos certeza de que Ele também vai multiplicar aquilo que nos falta. E não vai nos deixar passar fome. Porque se Ele tratou da nossa vida eterna, também há de tratar desta. Mas mais do que isso, ao receber a sua palavra e ao virmos na igreja, nós deixamos de estar sozinhos e formamos aqui não uma multidão, mas um grupo de irmãos que vivem em comunhão uns com os outros, através dos quais Deus pode nos ajudar, também materialmente, mas socialmente, sentimentalmente, congregacionalmente, e fazermos saudáveis como filhos de Deus e como irmãos, filiados a este Pai. E para não sairmos com fome, Jesus oferece-se a si mesmo. E temos a Santa Ceia, onde no pão e no vinho está o seu corpo e sangue, para fortalecimento da fé, no perdão dos pecados, na sua graça. Onde no pão e no vinho Ele está presente realmente entre nós e faz com que a nossa comunhão com Ele seja verdadeira. Estamos em comunhão com Ele. Palavra e sacramentos fazem com que a igreja esteja viva e fortalecida neste Deus. E se estamos em comunhão com Ele, também a nossa comunhão aumenta, porque participamos do mesmo corpo, participamos do mesmo Cristo. Este texto mostra que o bom pastor Jesus produz e provê o pão para a nossa vida. Provê o necessário. Porque, sabe, no fim das contas, Jesus é o pão da vida. E quem Ele se alimenta tem vida para sempre. Que Deus permita que nós nos alimentemos deste pão. Que nós o busquemos. E que Ele nos encontre como encontrou esta multidão. E nos alimente por sua graça. Amém.